Olá! Bem-vindo à Maria das Contas. O meu nome é Maria Mourinha, sou licenciada em Matemática Aplicada e tenho 20 anos de experiência na formação ao ensino superior. Ao longo deste curso, vou ajudar-te a compreender melhor derivadas, primitivas e integrais. O primeiro capítulo, Derivadas, inicia-se com a definição de derivada num ponto. De seguida, vou dar-te todas as regras de derivação, criando desta forma bases para o próximo capítulo de Primitivas. Preparados? Vamos começar! Nesta quarta aula vou continuar a ensinar-te regras de derivação. Hoje vou ensinar-te a derivar funções trigonométricas. Primeira regra, seno de U. A derivada de seno de U é U' vezes cosseno de U. Primeiro exemplo. Se eu pretender derivar seno de 9x² mais 7x à quinta, usando a regra em cima anunciada, derivo 9x² mais 7x à quinta, vezes cosseno de 9x² mais 7x à quinta, obtendo 18x mais 35x à quarta, vezes cosseno de 9x² mais 7x à quinta. Segundo exemplo. Se eu pretender derivar seno de ln de x² mais 2x, vou derivar o ln de x³ mais 2x vezes cosseno de ln de x³ mais 2x. E a derivada do ln, derivo o argumento, isto é, derivo o seu interior, x³ mais 2x, derivado, sobre o próprio argumento, x³ mais 2x, vezes cosseno de ln de x³ mais 2x. Portanto, derivo x², que me dá 3x², mais a derivada de 2x, que é 2, sobre x² mais 2x, vezes cosseno de ln de x³ mais 2x. Segunda regra de derivação. Como é que derivamos um cosseno? Se tivermos cosseno de U, a sua regra de derivação é menos a derivada do U vezes seno de U. Primeiro exemplo. Se pretendermos derivar cosseno de 10x à quarta menos 2x elevado a 8. Obtemos menos derivada de 10x à quarta menos 2x elevado a 8 vezes seno de 10x à quarta menos 2x elevado a 8.
obtendo menos 40x ao cubo menos 16x elevado a 7 vezes seno de 10x à quarta menos 2x elevado a 8. Segundo exemplo. Se pretendemos derivar cosseno de E elevado a x² mais 3x, obtemos menos derivada de E de x² mais 3x vezes seno de E de x² mais 3x. E agora, a derivada do E, derive x² mais 3x vezes E elevado a x² mais 3x, vezes o seno de E elevado a x² mais 3x, tendo como resultado final menos 2x mais 3 vezes E elevado a x² mais 3x vezes seno de E elevado a x² mais 3x. Terceira regra. Como é que se deriva uma tangente? Tangente de U. A sua derivada é igual a derivar o U sobre cosseno ao quadrado de U. Vou recordar-te que, matematicamente, tangente de U é equivalente a um quociente entre o seno e o cosseno. Primeiro exemplo. Se eu pretender derivar tangente de 3x à quinta menos 4x à sexta, usando a regra, derivo 3x à quinta menos 4x à sexta sobre cosseno ao quadrado de 3x à quinta menos 4x à sexta, obtendo, portanto, 15x à quarta menos 24x elevado a 5. Tudo isto a dividir por cosseno ao quadrado de 3x à quinta menos 4x à sexta. Segundo exemplo. Se eu pretender derivar tangente de ln de x, vou ter que derivar ln de x sobre cosseno ao quadrado de ln de x. E a derivada de ln de x é a derivada de x, que é 1 sobre x, sobre o cosseno ao quadrado de ln de x, de onde obtenho finalmente o resultado simplificado como 1 sobre x vezes cosseno ao quadrado de ln de x. Quarta regra de derivação. Vamos ver como é que se deriva a cotangente. Quando eu tenho a cotangente de uma função, a sua derivada é menos
a derivada da função sobre seno ao quadrado da função. Primeiro exemplo. Porém, antes do exemplo, vou também explicar-te o que é a cotangente. A cotangente, matematicamente, é igual a um quociente, tal como a tangente. Cotangente de U é igual a ter cosseno de U sobre seno de U. Também te quero recordar que a função inversa da tangente não é a cotangente. A relação que existe entre a tangente e a cotangente é esta. Tangente de U é igual a 1 sobre cotangente de U. Esta relação muitas pessoas confundem com função inversa. Não. A inversa da tangente não é a cotangente. E agora sim, vamos dar o primeiro exemplo. Se eu pretender derivar cotangente de x ao cubo, obtenho menos derivada de x ao cubo sobre seno ao quadrado de x ao cubo. Derivo x ao cubo, que dá 3x² sobre seno ao quadrado de x ao cubo. Segundo exemplo. Se eu pretender derivar cotangente de raiz de x, obtenho menos raiz quadrada de x derivada sobre seno ao quadrado de raiz de x. Como já vimos, derivar raiz quadrada de x é o mesmo do que derivar x elevado a 1/2 sobre seno ao quadrado de raiz de x. E a derivada de x elevado a 1/2 obtém-se como 1/2 de x elevado a menos 1/2 sobre seno ao quadrado de raiz de x. Logo, o resultado final simplificado será menos 1 sobre 2 raiz quadrada de x vezes seno ao quadrado de raiz de x. No final desta aula tenho um desafio para ti. Não te esqueças de subscrever o canal. Não te baldes à próxima!